Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui da nossa TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos na nossa programação. E vamos direto aos destaques da edição de hoje. Fogo na mata de Santa Teresa destruiu mais de 54 hectares de reserva ecológica, provavelmente provocado por um ritual religioso. Vê se pode. Olha, finalmente uma fiscalização aqui em Ribeirão e bares e casas noturnas são lacrados. E o asfaltamento está sendo realizado em alguns pontos da cidade, está muito aquém da demanda da população e do que o munícipe, né, ele requer para cumprir com o que ele paga em termos de impostos, né? Essas e outras notícias você vai conferir agora no RP que está começando e olha, cheio de notícias boas. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos dar o carinho da sua audiência e estarem conosco. E vamos direto saber como anda o tempo em Ribeirão Preto. Com a chegada de setembro, o cheiro da primavera começa a pairar aí no ar, né? E mesmo faltando aí 20 dias para o início da estação mais bonita do ano, nós tivemos chuvas aí pela manhã, mas a previsão é para tanto à tarde como à noite o tempo se estabilizar e não deve chover. A mínima hoje foi de 18 graus e a máxima chega a 32 graus. Vamos saber onde estão instalados os radares móveis em Ribeirão Preto. Olha, a Transerp nos informa que os radares móveis hoje estão instalados nas seguintes avenidas: Avenida Costabile Romano, limite de 60 km por hora. Avenida Marechal Costa e Silva, também o limite é de 60 km por hora. E a Avenida Tomás Alberto Woteli, o limite é de 70 km por hora. O radar fixo está instalado, todo mundo sabe, na Avenida Dr. Celso Charuri e lá o limite é de 70 km por hora. Olha aí, foi controlado no início da manhã de ontem o incêndio, mais ou menos controlado, porque o calor ainda prejudicava, mas com as chuvas dessa noite, né, certamente deve regularizar, né? O incêndio que atingiu a mata Santa Teresa, aqui em Ribeirão Preto, segundo o Corpo de Bombeiros, já foram consumidos 54 hectares de reserva ecológica, né? O fogo teve início no domingo. As chamas foram controladas pelos bombeiros, né? E mais equipes ainda permanecem no local para fazer o trabalho de evitar que novos focos apareçam em função do calor. Agora, com a chuva desta madrugada e início do dia, certamente deve acabar com todos os focos, né? Parte do anel viário sul, que é cercado pela mata, né, ficou coberto de fumaça durante toda a manhã de ontem, né, e dificultou, claro, a visibilidade dos motoristas. Apesar de tudo, a pista não foi interditada e não aconteceu nenhum acidente mais grave. Aliás, nenhum acidente, né? As causas do acidente estão sendo investigadas, mas há suspeitas que têm começado através de um ritual religioso que aconteceu dentro da mata, utilizando velas. É aquela coisa, né? Se faz um ritual religioso dentro da mata, é porque em tese tem amor à natureza, mas utilizar aí velas e outros utensílios que põem em risco ou até fazer esse ritual de uma forma inadvertida, acaba nisso daí. Então, que amor é esse na natureza, né? 54 hectares de terra. Foram mais de 30 homens que participaram aí da operação de combate às chamas, né? Até o uso de aviões e helicópteros tiveram que ser acionados, né? E o incêndio se concentrou no meio da mata, que é bem fechada, e aí, claro, né, os caminhões têm acesso dificultado e por isso foram mobilizados helicópteros e até aviões. A ação do vento também, associada ao tempo seco, dificultou aí a operação.
Bom, de acordo com os bombeiros, aí 30% da vegetação foi atingida pelo incêndio, né? E uma parte remanescente, né, da Mata Atlântica da Mata Santa Teresa, conhecida como a maior estação de preservação ambiental de Ribeirão Preto, teve aí essa grande perda. Ela é usada para pesquisas da USP, Universidade de São Paulo, e considerada um ponto importante refúgio de natureza em meio à área urbana. Tínhamos mais de 200 espécies de árvores, 3 ipês amarelos, ipê roxo, jacarandá, jequitibá, além, claro, né, da grande fauna existente no local, né? Vai se perdendo tudo isso, todas essas coisas têm que ser analisadas e investigadas para punir os responsáveis. Hoje não podemos brincar, não. A natureza está em nossas mãos e cabe a nós a responsabilidade de tê-la como parceira e não destruí-la. Olha, finalmente, Ministério Público e Polícia Militar fecharam 3 bares e autuaram uma casa noturna na Zona Sul aqui de Ribeirão Preto. Foi no final de semana passado, né? 2 pessoas foram detidas durante a operação, que era para fiscalizar a presença de menores dentro desses estabelecimentos, né? Segundo o comissário de menores, Marcos Gomes, a operação quis impedir abusos como a venda ilegal de bebidas para adolescentes, prostituição infantil, corrupção de menores e também disciplinar esse pessoal que compra produtos que são vendidos quase praticamente vencidos, ou se não vencidos mesmo, para que os proprietários tenham um lucro maior, né? E também o preço abusivo em função de ter casa noturna. Bom, não precisa ir muito longe, não. Qualquer bar e restaurante que a gente entrar, 90% um adolescente pedir uma bebida alcoólica, ele vai ser servido sim. O que não há é fiscalização. A promotoria informou que um bar no Jardim Canadá não tinha alvará de funcionamento e um carro roubado foi encontrado com a proprietária. Vê se pode, né? O local foi lacrado e a mulher levada, claro, à delegacia para responder por receptação. Já no bairro Ribeirânia, entre várias irregularidades, foram constatadas pela vigilância sanitária em um bar. Um adolescente em liberdade assistida foi flagrado comprando cigarros. É outra coisa que é mais aberto, só não pega quem não quer, né? Se foram só 3 bares de uma casa noturna, sinceramente, andou-se pouco nessa fiscalização. Se andar um pouquinho mais, pega à vontade. Os policiais do Ministério Público também fecharam um bar no Jardim São Luís por falta de documentação e uma casa noturna foi autuada por permitir a entrada e venda de bebidas alcoólicas a menores. Pode ir em qualquer uma sem o menor risco. Bom, a fiscalização diz que deve repetir daqui 40 dias essa fiscalização, né? Segundo o Ministério Público. Esse é o tipo da coisa que tem que ser feita de uma forma um pouquinho mais abrangente, né? Mais rápida. Se vai fiscalizar a cada 40 dias, olha, tem muita gente. É outra coisa que eu falo, né? Eu vi um levantamento da Polícia Militar que foram autuados aqui na região de Ribeirão Preto 15 motoristas que ultrapassaram o limite aí no bafômetro. Nem divulga isso, pelo amor de Deus, né? 15 de janeiro até agora, deve ser brincadeira, né? Se eu, que não tenho nenhum conhecimento técnico, sair um sábado à noite, eu garanto que mais de 100 não passariam no bafômetro. Facinho, facinho. É só querer. Olha, o asfalto que você pagou, né, não é exatamente aquele que você recebe. Ó, em diferentes pontos, por exemplo, do bairro Campos Elíseos, na Zona Norte, o asfalto deteriorado deu lugar a um amontoado de pedras e virou motivo de reclamação de moradores, motoristas, ciclistas, ou seja, população em geral que corre risco aí de sofrer acidentes, né? Um morador da rua Major Carvalho explica que o serviço de pavimentação não é suficiente para sanar a situação. Quer dizer, essa pavimentação na realidade é um tapa-buraco muito mal feito. Segundo eles, são 9 os buracos só no quarteirão da sua casa. Com o tempo passa caminhão, passa carro e tal, e aí o que acontece? Vai soltando o asfalto e
revela-se aí aquele festival de pedras e a possibilidade de elas serem atiradas, né, como estilhaço quando passam veículos como ônibus e caminhões. E também carros, né? Bom, as aberturas no asfalto prejudicam, claro, quem depende dele para trabalhar. É o caso do taxista, né? Os taxistas que rodam constantemente pelas ruas dizem que está muito difícil, claro. E quem vai pagar a manutenção até do veículo, né? Que acaba sofrendo muito mais com isso. A gente sempre passa por aqui e sempre tem buracos. E a gente vai desviando e às vezes tem que ficar parado, escolhendo o lado. Fica até difícil. Às vezes dá uma fechada, corre o risco até de pequenas colisões, né? E a reclamação tem sido muito grande. Uma professora está dizendo até que ela quase se envolveu num acidente porque teve que desviar de uma bicicleta, né? E aí o carro que veio atrás teve que parar de repente, né? Porque a bicicleta desviou do buraco e o carro, desviando da bicicleta, quase provoca um acidente. É o que nós estamos cansados de mostrar aqui e a coisa não anda para frente, né? Já se pediu, a população está cansada de esperar e alguns até usam as próprias mãos para resolver, né? Jogando até cimento no asfalto para reparar aí as crateras, né? A assessoria da prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando para resolver o problema. Esse está trabalhando, olha, sinceramente, está acontecendo alguma coisa estranha, porque eu não vejo esse trabalho. E outra coisa, esse está trabalhando é resposta. Eu acho que está faltando uma resposta um pouco mais plausível aí do gestor público, para que a população tenha consciência do que está sendo feito. Afinal de contas, isso não é nenhum benefício. Isso daí é coisa que já foi paga. A população paga por esse serviço. Então ela gostaria de ter uma satisfação um pouco mais plausível do que dizer que está trabalhando para resolver o problema. Está trabalhando, só que não resolve o problema. O problema está lá, nós vimos aí as imagens, não tem como refutá-las. Bom, vamos fazer um break comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Sai daí não! A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas: teologia, ciências sociais, pedagogia, logística, gestão ambiental, marketing, recursos humanos e processos gerenciais, para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 4009-0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida, transforme a realidade. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta ao segundo bloco do RP Notícias desta quarta-feira.
Vou mandar um abraço especial aqui para o pessoal aí da Flex Change. Muito obrigado por estarem conosco. A sua parceria é muito importante. E você, empresário que está nos assistindo, venha participar também desse seu apoio. Traga o seu produto para que possamos mostrá-lo aqui na telinha da TV RP Canal 9. Entre em contato conosco. Mas eu quero fazer um convite para você conhecer a Associação Síndrome do Amor, que é um grupo de pessoas que dão apoio a famílias de crianças com síndromes genéticas severas. Entre no site www.síndromedoamor.com.br, conheça a instituição e faça parte dela. E venha fazer o seu jornal RP Notícias conosco. Ligue 3995-2171. Fale do problema do seu bairro, da sua rua, o que acontece quando você vai trabalhar. Conte aí para nós o seu problema, nós faremos a reportagem, traremos aqui, iremos apresentá-la na TV RP Canal 9, através do RP Notícias. Você passa a ser a notícia. Ligue e converse conosco. Você pode curtir nossa página também no Facebook, RP Notícias, ou ainda a página TV RP. E lá conversar conosco e ainda assistir os programas que você ainda não assistiu. Participe. E olha aí, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo indeferiu essa semana o registro da candidatura de Paulo Maluf, do PP, candidato a deputado federal, com base na lei da ficha limpa. Por 4-3, venceu o entendimento de que a condenação de Maluf, no caso do superfaturamento da construção do túnel Ayrton Senna, quando ele era prefeito de São Paulo, o enquadra no artigo da ficha limpa que trata da inegibilidade por improbidade administrativa. Em nota, os advogados e assessores de Paulo Maluf afirmam que o candidato sempre confiou na justiça, nós também, candidato, e irão recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. O candidato sempre negou as acusações de improbidade administrativa, né? Segundo seus assessores, Maluf respeita a decisão do Tribunal Paulista e informa que vai recorrer ao Supremo, Tribunal Superior Eleitoral, mantendo a candidatura à Câmara dos Deputados. E ainda disseram, e continuará a fazer normalmente os atos de campanha, inclusive as gravações dos programas pelo rádio e pela televisão. Bom, depois do julgamento, entre os membros da corte, né, o voto do presidente, né, Antônio Matias Couto, que foi quem deferiu, porque empatou 3-3, aí que o presidente vota, né? Maluf foi condenado pelo Tribunal de Justiça em dezembro do ano passado, além de ser um caso previsto na lei da ficha limpa. A sentença do Tribunal de Justiça previa a suspensão dos direitos políticos do prefeito por 5 anos. A impugnação da candidatura do deputado federal foi pedida pela Procuradoria Eleitoral do Estado de São Paulo. Em 2010, o registro de Maluf foi deferido pelo TRE, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu posteriormente que a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada naquela eleição. Assim, todos os condenados puderam assumir seus mandatos. Pela lei da ficha limpa, fica inelegível por 8 anos quem é condenado à suspensão também dos direitos políticos por ato doloso, intencional, né, de improbidade administrativa, que represente lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito em decisão proferida por órgão colegiado. Tá aí, né? Vamos ver o que acontece. Cabe recurso, Maluf, claro, já recorreu, e vamos contar aqui para você o que acontece. E falando em eleição, olha aí, Ibope divulgou ontem, tá fresquinha essa aqui, a sua pesquisa que aponta as intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin continua na frente do PSDB com 47%. Eu sou contra a divulgação de pesquisa, mas nós temos que divulgar, né? Com o percentual, ele venceria inclusive essa disputa no primeiro turno. Em seguida, aparece o presidente licenciado da Fiesp, o Paulo Scaff, do PMDB, com 23%. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, tem 7%. O levantamento anterior, realizado pelo mesmo instituto, né, entre 23 e 25 de agosto, Alckmin teria 50%, Scaff 20% e Padilha 5%. Scaff cresceu 3%, Alckmin caiu 3% e Padilha subiu 2 pontos percentuais cada um.
Essa equipe foi encomendada pelo jornal Estado de São Paulo, também pela TV Globo. Foi feita de forma estimulada, em que o pesquisador apresenta um cartão com o nome dos candidatos, dos outros candidatos. E aconteceu da seguinte forma: Alckmin teve 47%, Scaff 23%, Padilha 7%, Gilberto Natali, Laércio Benco, Walter Siglione, todos com 1% cada um. E não chegaram a 1%, né? Então, com 0 qualquer coisa, Raimundo Senna, Wagner Farias, Gilberto Moringoni. Brancos e nulos somam 8% e não sabem. Brancos e nulos, 8% e não sabem 11%. Bom, ela foi rezada, essa daí, entre o dia 30 de agosto e 1º de setembro. Foram 1.806 eleitores entrevistados em 87 municípios. Margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o número 00021/2014 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo número 00492/2014. Bom, também o Ibope resolveu fazer para a presidência da República e também isso só no estado. E aí, tanto no estado de São Paulo como no estado do Rio de Janeiro, Marina Silva está à frente no Rio e em São Paulo. No Rio, ultrapassou Dilma Rousseff. Tradicionalmente, no Rio de Janeiro, a candidata do PT tem um bom percentual. Dessa vez em São Paulo, Marina está com 39%, Dilma 23%, Aécio 17%. Pastor Everaldo 2%, Eduardo Jorge 1% e os outros com menos de 1%. Branco e nulo 7%, não sabe e não responderam 10%. No Rio de Janeiro, Marina Silva subiu para 38%, Dilma Rousseff 32%, Aécio Neves 11%. Pastor Everaldo 2%. E os outros têm menos de 1%. Isso no Rio e em São Paulo. As pesquisas foram registradas de acordo com a legislação. Também elas foram encomendadas no Rio de Janeiro pela TV Globo e aqui no estado de São Paulo pela TV Globo e também pelo jornal O Estado de São Paulo. Tá aí a pesquisa. E para encerrar o programa de hoje, que coisa que é a nossa justiça, né? A lei é extremamente frágil e a justiça também tem a sua grande fragilidade. As vítimas do ex-especialista o médico especialista em reprodução humana, Roger Abdelmassi, afirmam que estão sendo ameaçadas por telefone, mesmo após a prisão do ex-médico, que foi capturado aí semana passada no Paraguai. Ele está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e ele foi condenado em 2010 a 278 anos de prisão por 48 estupros a 37 mulheres. Integrantes da associação que foi criada para identificar novas vítimas do ex-médico dizem que receberam telefonemas com ameaças para uma página no Facebook que foi excluída. Os relatos também sobre as ameaças foram dados na quinta-feira por 4 mulheres ao Ministério Público Estadual, na região central de São Paulo, né? O promotor de justiça, Luiz Henrique Dalpós, vai abrir um inquérito para apurar as ameaças. A empresária Ivanilde Serebrenic, uma das coordenadoras do grupo, não foi ameaçada, mas disse que a amiga que pediu para não ser identificada está deprimida. Ela está de cama e não pôde vir. Eles ficam procurando a gente, vendo a localização onde a gente mora e indo até na empresa onde essas pessoas trabalham, né? Ela disse que muitas pessoas ajudam aí o ex-médico, como aconteceu não só com relação à sua fuga, como também a remessa ilegal de dinheiro para ele no Paraguai, né? E até, né, como é que ele conseguiu, depois de uma condenação, juntamente com seu advogado, né, Márcio Tomás Bastos, conseguir do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que ele liberasse, porque acreditava que Roger Abdelmassi não provocava ameaça à sociedade e
deixou ele responder em liberdade. Quem é condenado a 278 anos tem a santa paciência, né? Isso aí tem que mudar. Nós temos que mudar muita coisa aqui no país, né? E agora, aí, são vários depoimentos de mulheres que estão sendo ameaçadas. Então, vamos ver se vai sair realmente uma investigação séria, né, para acabar com os desmandos dessas pessoas que provocam esse terrível trauma nas pessoas e depois ainda querem sair por cima. Esse homem tem que ser preso sobre todas as condições normais que uma cadeia pode oferecer. Ele não pode sair de lá. Como não podia ter saído da cadeia o assassino confesso do cartunista Glauco, né? Foi preso novamente, né? Mas vou fazer o quê? É assim que é a nossa justiça, é assim que é a nossa lei. Daqui um pouco mais de um mês nós podemos começar a mudar. Nossa parte, nas nossas mãos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima edição.